Salve galera, sejam todos bem-vindos ao CAS Basquete. Como vocês sabem, aqui o basquete não para, né? E mais uma vez estamos aqui para mais um vídeo, né? Mano, teremos jogo 7. Felizmente ou infelizmente, teremos jogo 7. E será logo no domingo. No domingo a gente conhecerá quem será o campeão da NBA. Por enquanto, vamos falar sobre o jogo 6, que foi no Grandview Fieldhouse, em casa barulhenta do Indiana Pacers. E o jogo começou daquele jeito, né? O OKC tentando resolver logo, abriu uma vantagem de 8 pontos na frente do Indiana Pacers. O Indiana Pacers tentando ainda se conectar no jogo, tentando entrar no jogo, errando muitos arremessos, principalmente os arremessos de 3 pontos, né? Porque eles começaram muito com os arremessos de 3 pontos, né? E não é que de repente o jogo virou, né? Haliburton foi um fator crucial no primeiro e segundo período, praticamente na primeira parte do jogo, né? Haliburton jogou só 23 minutos, marcou 14 pontos e deu 6 assistências. Enfim, o fator Haliburton realmente foi determinante, né? Ter ou não Haliburton em quadra foi realmente uma decisão em que eles tomaram em ter ele, e resultou porque o cara parecia confortável no jogo, ganhando bolas divididas e tudo mais. Haliburton deu o seu máximo em quadra, mesmo machucado, deu o seu máximo em quadra. Isso fez total diferença no jogo, né? Muita diferença. A vantagem do OKC de 8 pontos evaporou. O Indiana Pacers começou a tomar conta do jogo, pegando de surpresa o ataque do OKC, ganhando muitas divididas, o OKC cometendo muitos turnovers mesmo, né? Isso ditou muito o jogo e a primeira parte. Eu diria que o OKC perdeu o jogo logo na primeira parte, porque o OKC foi para o intervalo perdendo 20 pontos, né? Foram 62-42 no intervalo. O OKC cometeu 12 turnovers só na primeira parte e o Indiana Pacers cometeu somente 2 turnovers. Um jogo bem atípico em termos de turnovers para as duas equipes, né? E na segunda metade, o OKC cometeu mais 9 turnovers. No total foram 21 turnovers para o OKC. Isso cobrou um preço muito caro, né? Muito caro. Eles tentaram uma reação, mas não foi possível no terceiro período, né? Aí o Dagenor já preferiu levar em campo a segunda, a terceira equipa, enfim, ele só não entrou em quadra porque ele não pode mais jogar, né? Porque já liberou os titulares, deixou os titulares lá mofando no banco, porque eles sabiam já que a vitória estava decretada, né? Então, o fator Haliburton foi muito importante, né? Porque o cara estava sólido, não estava mancando em campo, enfim. Parecia ter uma jogada estratégica, mas o cara está machucado mesmo, né? Enfim. Olha, aquela cravada do Pascal Siakam, ao terminar, antes de ir para o intervalo, ao terminar a primeira parte, foi fenomenal. Aquela jogada estava com a assinatura de vitória e arrogância, mano. Eles decretaram a vitória ali, naquele ato, né? Fecharam o jogo ali, naquele ato, com um tom de arrogância, né? Diante da torcida. O Pascal Siakam, inclusive, ele falou na entrevista, né, sobre essa jogada, quando foi perguntado. Ele disse que aquela jogada foi para trazer a torcida mais perto do Indiana, né? Mais perto do jogo, porque é a torcida que estava lá presente, fazendo barulho, empurrando o Indiana para vencer o jogo 6 e forçando o jogo 7. E essa torcida que apoiou eles durante todo o ano, né, com muito calor, com muita força e muita energia. Então, eles mereciam aquela jogada, mereciam aquele espetáculo, né, aquele entusiasmo. E foi uma cravada antecipada por um passe debochante do Haliburton. Haliburton
pega a bola, né? Joga sem olhar, sem ver, faz o passe sem olhar para o Pascal Siakam. Pascal Siakam que encontra na sequência o defensor do OKC e ele mesmo assim não toma conhecimento do defensor do OKC, parte para a tabela, parte para a cravada e é notório ainda a condição física em que ele deixou o jogador do OKC, né? O cara quase caía na quadra, né? Ficou meio assim, atônito e tonto, né? Enfim. E depois o cara matou uma bolinha de um mid-range, né? Para 2 pontos e aí finalizou no estouro do cronômetro já e finalizou então o quarto com 20 pontos de diferença. Não? O jogo aí, mano, já era. O jogo já havia terminado ali, sabe? Enfim, se eu não fosse um cara que produz conteúdo de basquete e tudo mais, eu desligava a TV e ia embora. Pra que assistir mais um jogo daquele? Já estava decretado, eu só voltava a ligar a TV, né? No domingo, para assistir o jogo 7. Pra que eu vou ligar a TV se o jogo já estava decretado, né? Enfim, nós estamos aqui para fazer apontamentos, para acompanhar o jogo, pós-jogo ainda, e fazer análise, buscando conteúdo, relatórios, né? Para trazer esse conteúdo aqui bem recheado. E falando em conteúdo bem recheado, eu já falei, mais uma vez, que o OKC cometeu 12 turnovers no primeiro e no segundo período, essa soma toda, né? 12 turnovers, e além de turnovers, eles também estavam muito ruins em arremesso de 3 pontos. Muito ruim em arremesso de 3 pontos. Só para a gente ver, eles arremessaram 11 vezes e só conseguiram acertar uma vez. Ou seja, 11 vezes e só acertaram uma vez. Arremesso certo, né? De 11. Uma percentagem de 9%. Eles estavam com uma percentagem de 9%, né? Quando foram para o intervalo. É muito ruim mesmo. Parecia o jogo 4. E falando em jogo 4, vocês já imaginaram se o Indiana Pacers teria vencido aquele jogo? Faltou um pouquinho só. Se eles tivessem mais presença na defesa e conseguissem manter o ataque fluido, né, parando o Shai também, olha, estava um pouquinho. A essa hora eles estariam fechando a série por 4-2. Mas prontos, né? Isso a gente verá no jogo 7, se realmente perdendo aquele jogo fará muita diferença ou não, né? Porque se perder, os caras terão um arrependimento grande, né? Pois é, pessoal, falando nisso, olha, e o Indiana Pacers já havia convertido 9 bolas de 3, né? 9 bolas de 3 de 24 tentados. Já estavam com um aproveitamento de 38%, né? Olha, aí veio o terceiro período. O quarto período nem vou falar muito, né? Porque entrou o reserva dos reservas, né? Aí veio o terceiro período. O OKC tentou uma reação, mas o problema é que o OKC ficou 5 minutos e alguns segundos sem pontuar. O Indiana Pacers também ficou um bom tempo sem pontuar. As duas equipes, quando entraram no terceiro período, parecia que eles tinham, enfim, repulso, né? Repulso à tabela. Arremesso de 3 não caía, arremesso de 12 não caía. Então, eles ficaram uns 2 minutos sem pontuar, as duas equipes, os dois times. Mas o OKC continuou sem pontuar, ficou em 5 minutos sem pontuar e viu o Indiana Pacers começando a pontuar já. Aí ele foi acumulando e elevou essa vantagem de 20 pontos que entrou no terceiro período para 31 pontos, que foi a maior vantagem do Indiana Pacers no jogo. Foram 31 pontos. Aí, enfim, já na metade do terceiro período, né, entrou o reserva dos reservas do OKC, né, e o Indiana Pacers também botou o seu reserva do reserva e o jogo foi até o final, né, terminando com a vitória, enfim, alarmante e muito convincente do Indiana Pacers, que força o jogo 7. Agora sim, né? Só temos um jogo e é só isso que vale. O jogo foi de melhor de 7, depois passou para melhor de 5,
Depois foi para melhor de 3, agora é melhor de 1. Melhor de 1, né? Pois é, pessoal. Também tem outro fator muito importante que nós temos que ver aqui e que realmente desequilibrou o jogo é o banco. Mano. É o banco. Só para ter noção, na primeira parte, o banco do Pacers havia marcado 19 pontos e o banco do OKC somente 3 pontos, que eram aqueles 3 pontinhos ali, né, que o reserva do OKC fez, o arremesso de 3 pontos. O banco do Indiana Pacers já estava com 19 pontos. Ben Sheppard, Obi Toppin, que terminou o jogo com 20 pontos e foi o maior pontuador do jogo. Olha, um banco foi o maior pontuador do jogo. Aí você tem o quê? TJ McConnell, o cara que traz energia, o cara que traz aquela força, o grande desequilibrador em momentos difíceis, né, para o Indiana Pacers. O cara que o OKC ainda não conseguiu achar uma fórmula para pará-lo, porque sempre que ele está em quadra causa muito estrago. E falando em muito estrago, o cara fez o melhor jogo da série. Melhor jogo da série mesmo. O cara conseguiu 6 assistências, 4 roubos de bolas e ainda conseguiu 9 rebotes. Parecia um pivô. Parecia um pivô. O cara fez do Hartenstein um bebezinho. Pois é, o cara conseguia rebotes até do Hartenstein. O cara fazia bandeja por cima do Hartenstein. O cara é fenomenal. 4 rebotes, né? No jogo 3, ele havia conseguido 5 rebotes. Quase repetia, né, a mesma sequência. Então, ele conseguiu, dessa vez teve mais minutagem em quadra, era esperado, né? No vídeo passado eu já falei que esse era um dos fatores determinantes para o Indiana Pacers vencer, e assim foi. Carlisle deu mais minutagem para ele e foi muito, mas muito bom. Então, Obi Toppin, Ben Sheppard e o TJ McConnell, os dois fizeram muito estrago, vieram do banco e fizeram muito estrago. Mais uma vez, o fator banco foi importante, né? O banco do Indiana Pacers contribuiu muito, muito, muito mais até que os seus próprios titulares, né? Isso desafogou bastante, né? Pascal Siakam, Haliburton e o próprio Nesmith jogaram poucos minutos em quadra. Isso foi bom. Para quê? Para guardar o gás para o jogo 7. O jogo 7 está aí. Vai precisar de muito físico, muito equilíbrio emocional e psicológico, porque a casa do OKC no Paycom Center será um inferno, mano. Um inferno mesmo. Pessoal, então, outro detalhe também que nós temos que ver aqui é que o OKC não conseguiu se manter em quadra. Não. O OKC não conseguiu fazer o seu melhor jogo. Foi um dos piores jogos da pós-temporada, marcou somente 91 pontos e graças aos bancos, os bancos que começaram a inflar stats, porque se não fossem os bancos, meu Deus, eles nem conseguiam chegar a 80 pontos. Então, Shai cometeu muitos turnovers, Shai sozinho cometeu 10 turnovers, é muito, né? Conseguiu 21 pontos, Jalen Williams foi de 40 pontos no jogo 5 para 16 pontos no jogo 6. Chet, nem vou falar mais dele, enfim, estavam todos perdidos, né? E não foi um bom jogo para o OKC. O OKC não conseguiu se manter no jogo, não conseguiu se encontrar, foi um desastre praticamente, né? A boa notícia é que o OKC não faz 2 jogos seguidos ruins, né? Sempre vai alternando, não perde 2 jogos consecutivos. Olha que o Indiana Pacers também não perdia 2 jogos consecutivos. Aí perdeu quanto? Viu só? Então, é final. E jogo... Enfim, tudo que aconteceu antes, né, tá esquecido. E tudo que vai acontecer depois também ninguém quer saber. O pessoal só quer saber o que vai acontecer no jogo 7. A mentalidade dos caras está aí, ó, no jogo 7. Então é isso que vai fazer a grande diferença, né? Vão esquecer todas as estatísticas, está tudo zerado agora e vai começar novamente. Ok, pessoal? Vamos aí para alguns dados importantes. Olha, o Indiana Pacers superou, dessa vez foi bom. Aí Indiana Pacers conseguiu superar em fast breaks, pontos de transição, conseguiu superar em rebotes, conseguiu superar em assistências também, né? Então, já tem muitos detalhes importantes, né? Vamos aí para
para essas estatísticas que são realmente muito, mas muito importantes. Bom, pessoal, olha, é o seguinte, eu trouxe aqui os meus apontamentos, né? O OKC, obviamente, cometeu 21 turnovers, né? Em termos de turnovers, cometeu mais turnovers, foram 21 turnovers contra 10 turnovers do Indiana Pacers. Foram 41 rebotes para o OKC e 46 rebotes para o Indiana Pacers. 41 graças ao banco. Se não fosse o banco, estava bem ruim esse número. O Indiana Pacers venceu em termos de assistências, conforme eu falei. 23 assistências contra 14 assistências do OKC. Em percentagem de 3 pontos, 26% para o OKC. Também subiu graças ao banco, né? E 36% para o Indiana Pacers, abaixo da sua média, mas ainda assim foi suficiente para vencer o jogo, porque o OKC teve uma atuação medíocre nesse quesito. E em pontos na zona pintada, o OKC superou, foram 40 pontos contra 30 pontos do Indiana Pacers, né? Em pontos de segunda chances, o Indiana Pacers venceu, foram 14 pontos de segunda chance contra 6 do OKC. É óbvio, conseguiu mais rebotes, né? É óbvio. E em pontos de transição, ou os famosos fast breaks, na qual os caras são muito bons, só que nos últimos 2 jogos perderam nesse quesito, mas dessa vez eles venceram, né? Foram 22 pontos para o Indiana Pacers contra 11 do OKC. Ou parte ou racha, a gente vai assim, né? Então eles foram com tudo e mantiveram esse ritmo rápido, e aí os resultados apareceram, né? Foi uma vitória esmagadora e extremamente convincente. Mandou uma mensagem para o jogo 7 de que, olha, nós continuamos vivos em pé, e se o OKC vacilar, a gente pode abrir o champanhe em vossa casa. E é assim que pode acontecer ou não, né? Pessoal, não se esqueçam de dar aquela joinha, né? Aquele like mágico. Não se esqueçam de comentar também. Não se esqueçam de compartilhar esse canal, esse conteúdo com outras pessoas, ok? Eu agradeço imenso de todo o coração. Isso é muito importante para mim também. O vosso apoio é muito importante para mim, porque isso faz com que eu cresça mais e ganhe mais notoriedade, né, espaço nesta plataforma. Ganho mais engajamento, né? Obrigado e até o próximo vídeo, pessoal.